Então vamos lá. Generosidade. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, sua realidade pessoal. As criaturas generosas que aprenderam verdadeiramente a promover o bem, procuram agir com alteridade, quer dizer, respeito pela natureza das pessoas ou pela condição do que é distinto no outro. Por isso, não interpretam as necessidades alheias baseadas em seu jeito de ver e de sentir, nem adotam uma forma de socorro fundamentada na sua forma individual e personificada de perceber as ocorrências do mundo exterior. Os generosos são todos aqueles que, quando beneficiam alguém, não subvertem conflitos ou adversidades, nem tentam decifrar, através de hipóteses, as aspirações e desejos das pessoas, mas as distinguem e as observam, não as generalizando, quer dizer, não deixam que o acervo de suas experiências de vida passe a ser a verdade que comanda as coisas básicas ou fundamentais dos indivíduos que pretendem auxiliar. É difícil conceber que uma criatura esteja completamente errada no tocante a qualquer situação complexa. Cada um de nós tem uma parcela da verdade a partilhar ou ensinar. Nossa visão de mundo é só nossa. Ninguém pode normalizá-la para nós. Quanto mais percebermos nossas generalizações, mais aptos ficaremos para auxiliar nas dores alheias, pois, ampliando nossa consciência, compreenderemos melhor o próprio reino interior, bem como o dos outros. Quase sempre, a generalização nos impede de fazer uma análise mais acurada daquilo que nos rodeia e de considerar os fatos como realmente aconteceram. Por exemplo, quando generalizamos uma emoção desagradável ocorrida conosco, podemos fazer com que ela influencie toda e qualquer situação semelhante, interligando-a a outras tantas, induzidos que somos a acumular e perpetuar mágoas e ressentimento. Generalizar é deixar que nosso futuro fique contaminado pela sensação difícil do passado e dar continuidade a essa mesma emoção através da estrada do tempo. Nenhuma criatura sobre a face da Terra possui a compreensão de toda a verdade. Às vezes, nos comportamos como se fôssemos os guardiões da verdade absoluta. Mas o fato é que cada um de nós tem apenas uma diminuta parte dela. A generosidade tem como síntese perfeita ou fator fundamental a ação dignificadora que propõe ajuda ao próximo, validando, acima de tudo, sua realidade pessoal. A natureza do ser benevolente não julga nada, nem nomeia ninguém de normal ou anormal. Simplesmente analisa os fatos com imparcialidade e considera os indivíduos como portadores de diferentes filtros mentais. Ou melhor, admite que cada um percebe, seleciona, separa ou retém o que para si é essencial ou desejado, segundo o seu modelo de vida. Quando reconhecemos e validamos a nossa pequena parcela da verdade, fica mais fácil aceitarmos a verdade dos outros. A partir daí, estaremos livres para cooperar realmente e compartilhar essa nossa porção ou pedaço da verdade. Com isso, obtendo maior e mais completa visão da realidade. Na natureza, nada é imobilizado. Tudo faz parte de um progresso constante. No mundo em que vivemos, a verdade é relativa, pois está em permanente mutação. Devido a essa mutabilidade, às vezes até sentimos certo desconforto de personalidade,
ou mesmo dificuldade de adaptação a novas necessidades e circunstâncias existenciais, porquanto nossas ideias, conceitos, memórias, valores, ideias sofrem transformação pela interferência dos fatores lugar, espaço e tempo. Assim, considerando, o indivíduo realmente generoso entende perfeitamente que cada um deles, os espíritos, tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau de sua experiência e da sua vontade. Muitas vezes partimos do falso pressuposto que todos buscam adquirir o que desejamos, ou reagem exatamente como nós. Nossa carência não é igual à dos outros. E aquilo que nos provoca entusiasmo, anseio, medo, insegurança, pode não ter nenhuma repercussão sobre outrem. Por exemplo, 3 pessoas olham lados distintos de um mesmo prisma. Dependendo do ângulo do qual elas o observam ou o consideram, poderão ver cores diferentes, pois o prisma tem a propriedade de decompor a luz branca no espectro de cores. Um dos lados pode irradiar a cor amarela, outro a vermelha e outro ainda azul. Quando a pessoa do lado amarelo insiste em dizer que o prisma é incontestavelmente amarelo, induz as outras que consideram os lados opostos a não concordar. Impossível, você é daltônica, ele é vermelho. A outra diz que nada, ele é azul. É óbvio que todos têm um fragmento da verdade, mas como não abrem mão de possuir a verdade total, entram em discórdias e discussões. Quase sempre. A tendência de generalizar faz com que distorçamos os reais objetivos da ajuda generosa, os quais podem ser sintetizados em alguns itens importantes. Encorajar as pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes. Capacitá-las a tomar suas próprias decisões. Não projetar em quem auxiliamos nossas necessidades e valores pessoais. Utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. O generoso mantém uma postura de alma em que ninguém é melhor ou pior, apenas diferente. Acredita que a ajuda real deve partir da suposição de que todos precisam ser avaliados e auxiliados de maneira individualizada. Pecar é interpretar o outro utilizando apenas os nossos pontos de vista. Esse hábito de sentir, pensar e agir radicalmente, elegendo o nosso jeito de ser como norma correta, de toda a realidade e reação humana, fere e desrespeita profundamente a visão do mundo dos outros. Questão 804. Por que Deus não deu as mesmas aptidões para todos os homens? Deus criou todos os espíritos iguais, mas cada um deles tem maior ou menor vivência e, por conseguinte, maior ou menor experiência. A diferença está no grau da sua experiência e da sua vontade, que é o livre-arbítrio. Daí, um se aperfeiçoa mais rapidamente e isso lhes dá aptidões diversas. A variedade das aptidões é necessária, a fim de que cada um possa concorrer aos objetivos da providência no limite do desenvolvimento de suas forças físicas e intelectuais. O que um não faz, o outro faz. E assim cada um tem um papel útil. Depois, todos os mundos sendo solidários uns com os outros, é preciso que os habitantes dos mundos superiores, e que na maioria foram criados antes do vosso, venham aqui habitar para vos dar o exemplo. Esse tema, né, ou seja, na área da psicologia, ele é bem debatido, né, porque quando a gente se forma enquanto um profissional de ajuda,
né, tem muito essa questão, né, que nós chamamos, assim, no espaço terapêutico de projeção, de transferência e contra-transferência. Né? A gente até conversou um pouquinho na semana passada, eu lembro, né, também de algo assim parecido. Quando uma situação do outro mexe muito comigo, isso quer dizer que existem mais conteúdos meus em mim do que realmente do outro. E às vezes eu utilizo a vida do outro para fazer algo que eu preciso curar em mim, né? Então, isso a gente chamaria de transferência. Em vez de, em algum momento, eu parar e cuidar dos aspectos pessoais, eu utilizo o outro para que ele haja de uma forma que eu não consigo agir, né? Então, isso é bem comum. E eu achei que essas três aqui, né, capacitar, encorajar as pessoas, as quatro, encorajar pessoas a uma consciência nova e mais plena de seus poderes. Capacitá-las a tomar suas próprias decisões. Não projetar em quem auxiliamos as nossas necessidades e valores pessoais. E utilizar de forma compassiva a alteridade, abandonando a ânsia de tudo saber e poder. Eu acho que isso aqui é um roteiro maravilhoso, né? Para que a gente entenda que às vezes a nossa generosidade passa por uma interferência, né? Então, isso aqui são quatro dicas para que a gente possa realmente aplicar uma generosidade e não uma interferência. E como é difícil, né? Mas eu estou lembrando o exemplo que você deu semana passada, e você podia repetir, o da mãe que faz tudo para o filho, que não quer que o filho passe por que ela passou. Dá um exemplo novamente para a gente. Eu gostei muito. Deixa eu lembrar, Rômulo. Quando você fala, eu não quero que minha filha passe porque eu passei. Na verdade, eu tenho que trabalhar Sim, porque hoje é muito comum isso, né? Eu que trabalho com crianças e adolescentes, então, assim, ou seja, são pais que falam, eu dou tudo que eu não tive, eu dou para essa criança, né? E aí, quando eu me deparo com a criança, essa criança é uma criança carente em vários aspectos, ou não escutada, ou não ouvida. E esses pais não entendem, porque eles ali oferecem tudo que eles não tiveram. E, ou seja, tudo que eles não tiveram, eles estão cuidando da criança interior deles. Né? Às vezes, o que eles estão dando para aquela criança não é o que aquela criança precisa, ou tem a ver com a história daquela criança. Eles estão usando os próprios filhos para curar os anseios não realizados da alma de criança deles. E é muito sutil, então ali a gente percebe nuances, né, que muito misturadas. E o próprio texto, ele diz, né, enquanto a gente não entende essas nossas próprias ânsias, né, essas nossas próprias dificuldades, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vem com tanta intensidade para esse auxílio, mas esse auxílio, ele às vezes é uma interferência, né? Não é um auxílio, é uma interferência. Aí por isso que fala, não projetar as nossas necessidades e valores pessoais, eu acho que seria esse ponto. Diva. Eu vou contar, assim, uma experiência que eu tive e que eu acho, esse final de semana, e a gente estava discutindo muito isso aqui em casa, a questão de ajudar, né, a generosidade e tudo. As pessoas, uma coisa bem simples, você quer ajudar, mas você quer ajudar a partir do que você quer ajudar. Assim, tinha várias coisas para serem feitas. Aniversário da minha filha, tinha várias coisas para serem feitas. E aí ela pediu para a pessoa fazer uma coisa, e a pessoa falou, isso eu não quero fazer, mas eu quero fazer aquilo. E aí começou-se uma discussão sobre isso, e eu comecei a pensar sobre isso, que enquanto você está disponível realmente para ser generoso e ajudar, você você quer fazer o que você quer, e não o que o outro precisa, talvez, né? Você nunca está aberto ao outro, a realmente olhar o outro, né? E virar e falar assim, ou então se colocar assim, olha,
eu tô aqui para te ajudar. O que você precisa? E aí você se coloca a ajudar. Mas não, as pessoas geralmente elas estão querendo fazer o que elas querem e não o que o outro precisa realmente. Eu queria também compartilhar aqui nesse texto uma reflexão na parte de educação. Agora está muito comum as metodologias ativas, metodologias em que os estudantes eles começam cada vez mais a terem autonomia para buscar o próprio conhecimento, em vez de ser o professor que vai dando tudo ali encaixadinho e conduzindo ele. E o que acontece? Nesse processo, então, acaba que o professor, a pessoa que está conduzindo, ela traz um projeto ou alguma situação, algum problema, onde os próprios estudantes, eles vão atrás dos caminhos de solucionar. E a partir dali, ele vai trabalhando aqueles conhecimentos. E um dos pontos é esse de o professor, ele se desapegar da sua forma de querer conduzir para chegar naquele caminho, sabe? Que é muito difícil. Ele fala assim, não, se eles chegarem aqui, esse caminho vai dar problema. E ele acaba que vai tentando forçar para chegar em um determinado caminho. E a ideia é o contrário, você vai tentando entrar naquele mundo deles e trabalhando mais com perguntas para que eles possam ir repensando, pensando características, mas esse caminho, por quê? Você já pensou nesses outros aspectos? O que isso pode acontecer? E a partir daí, eles com as informações, eles vão indo atrás, né? Então você vai colocando possibilidades, isso aí, isso aqui, você está fazendo por qual motivo? Então vai, na verdade, mais tentando fazer com que eles tenham maior noção do que estão fazendo, do que realmente tentar fazer com que eles sigam exatamente daquela forma, sabe? Então, esse texto, que é sobre generosidade, eu achei muito parecida com essa ideia, que é o outro, ele se aproximar sem chegar e falar assim, não, eu quero conduzir por aqui, porque aqui é o melhor, e tentar entrar mais naquele universo e procurar auxiliar que ele descubra mais aquele universo interno, a pessoa, e a partir daí consiga seguir os seus caminhos, né, no seu universo interno que cada um tem, para que possa ter melhor noção do que fazer. Na semana passada, a gente, né, também teve algum tema parecido, né, e a gente trouxe, porque, na verdade, as metodologias ativas, elas são o que na semana passada a gente comentou, de que cada vez a gente tem que buscar relações mais horizontais e não verticais, né? Porque a relação vertical, pai, filho, professor, aluno, chefe, né, subordinado, ele deixa ali em relações de poder que pode, às vezes, gerar controles, né? E na troca, né, que seja, essas posições de liderança momentânea, que só serve para a organização do ambiente, né, assim, em termos de responsabilidade, é uma organização daquelas relações, também coloca esse sujeito em aprendizado constante. Eu lembro que teve uma situação com a Sofia, quando ela estava assim para fazer 18 anos, 17, 18 anos, aí teve um dia em que ela estava fazendo a comida dela, e eu falei, Sofia, você picou os tomatinhos? E aí ela falou, mãe, toda vez você pergunta, né, assim, deixa que eu faço sozinha a comida. Aí eu peguei, né, assim, eu falei, tá, filha, desculpa, às vezes eu esqueço, eu também estou aprendendo a ser mãe de uma adulta. Eu também estou em aprendizado. Aí isso a gente na cozinha, e eu falei assim, né, falei, filha, eu também estou aprendendo a ser mãe de uma adulta, é um aprendizado meu também, desculpa. Né, se às vezes eu falo de um jeito que parece que diminui ou que não te dá a sensação de que você não consegue fazer as coisas, é porque eu estou em aprendizado. Aí ela fechou a porta da geladeira, veio e me abraçou, né, e aí deu assim um tapinha nas costas, quase como se dissesse, você vai conseguir, ou seja,
Então, nessas horas é isso, assim, por isso que nessas posições a gente tem que entender que é também um processo, porque geralmente o professor, o pai, ele sempre está naquela situação de eu sei, né, eu sei o que é bom para você, né, é muito difícil, assim, a gente às vezes não sabe o que é bom ainda para a gente, né, vamos lá dizer que a gente vai saber o que é melhor para os nossos filhos, então isso é sempre dentro de um processo de troca, né. Essa sua história me lembrou, logo o primeiro ano que eu entrei na escola para ser professora, e aí na sala dos professores, a professora corrigindo lá as redações, né? Aí eu falei, deixa eu ler uma, aí ela me deu a redação, e aí eu vi que ela não tinha corrigido, assim, eu falei, tá cheio de erro aqui, você não vai corrigir? Ela falou, não, eu só estou olhando questão de parágrafo, alguma coisa assim mais geral, porque ela falou, se eu corrigir tudo, né, eu vou limitar, a pessoa vai achar que, né, conforme a idade que está ali, né, que eram crianças pequenas, aquilo foi um aprendizado, assim, tão grande para mim, porque eu já, né, queria que os alunos dessem conta de tudo, mas aí eu vi que eu não podia ser essa pessoa, né, que ia corrigir tudo, e ser superior e tal, né, que eu tinha que dar essa possibilidade deles errarem, mas acharem que estavam fazendo, né, certo, para ter essa... E várias memórias aí me vieram, muito, muito bonito que vocês colocaram. A gente, outro dia, estava falando sobre aprender a amar, né? Aprender a ser generosos, aprender a orientar, aí a compreender aquele que estamos orientando, né? E fazer o outro crescer é ser generoso, né? Então, em resumo. E o nosso ego é tão grande que a gente sempre acha superior, a gente se acha mais sabedores, né? E eu estou lembrando agora do Silvio. Bate, água mole, pedra dura, bate até que fura, né? Como a gente tem a teoria e não age na prática, né? E como no dia a dia, no simples, com uma filha, no caso, agora a Diva também contou a casa, no caso lá com os filhos, né? Com as filhas, no dia a dia, exercer essa generosidade, né? O respeito pelo outro, o pensar do outro, o sentir do outro. Que caminho, que aprendizado. Ainda bem que temos uma psicóloga para nos orientar aqui, ó, nesse caminho do servir. Porque se a gente não serve com generosidade, com esse aprendizado de saber ser generoso, né? Às vezes a gente está ajudando, está atrapalhando, né? É uma frase que eu também já falei aqui diversas vezes, daquele livro de disciplina positiva, que ninguém aprende sendo punido. Todo mundo aprende com amor, né? Então, toda vez que vai, eu vou brigar porque não vai resolver. Agora, se você for com a compreensão, com a amorosidade, você vai ouvir o outro, vai saber por que está acontecendo aquilo, né, daquela forma, e aí tem a possibilidade do crescimento, da mudança, né? E essa visão de que todos somos um, né, que precisamos realmente do outro. Se tem um que, na escola, por exemplo, né, esse é hiperativo. Ele é hiperativo, eu considero o hiperativo aquele que tem possibilidade de fazer mais coisas, tem que ser dado mais tarefas para ele tem uma capacidade maior. Assim, olhar com outros olhos, não limitar, né, botar dentro da forma, ficar quietinho e tal. Né? Então, eu falava muito com os estudantes, eles falavam, professora, mas o professor não dá espaço. Eu falei, mas vocês são 40, nós somos um, vocês têm que, né, conversar, se mobilizar e trazer as dúvidas, as questões, para que a aula seja diferente. Vocês passam a vida toda aqui dentro da maior parte da vida de vocês dentro das escolas, aprendendo, então tem que, né, fazer disso algo positivo, né?
Eu só quero trazer aí para a questão da alteridade, né, utilizar de forma compassiva a alteridade. O Moreno, ele foi um médico vienense que inventou o psicodrama. Ele tinha um texto, ele falava muito sobre a arte do encontro, que a arte do encontro é o quão eu consigo estar próximo verdadeiramente de uma pessoa, e essa poesia, né, era um poeminha, era assim, né, o encontro cara a cara, quando tu estiveres próximos, eu pegarei os teus olhos e colocarei no lugar dos meus, e tu pegará os meus olhos e colocará no lugar dos teus, assim eu te verei com os teus olhos, e você me verá com os meus.